Doutora Ana Beatriz responde a pergunta do Felca sobre o luto. O luto. Uhum. Porque o luto é um sentimento aterrador, né? Sim. Quando a gente perde alguém querido, alguém parte dessa vida, a gente sente um sentimento de vazio tão grande, né? E o que você diria, qual conselho você diria para vivenciar o luto da perda de alguma pessoa amada de forma mais significativa ou de forma que seja menos sofrida? Que conselho você daria para Olha, alguém que está vivenciando o luto? primeiro a gente tem que entender que o luto é um ritual, né? De despedida. Eu não tenho nada contra o luto, porque assim, se você está no luto, é sinal de que você perdeu algo que valeu a pena. Luto é privilégio de quem deixa saudade, né? Agora, o luto, ele se torna uma coisa perigosa quando eu deixo porque assim, a tristeza do luto é assim, nunca mais vou ter aquela pessoa, nunca mais vou ouvir o sorriso, nunca mais vou ter o colo que eu tinha, eu vou sentir falta. Então, assim, é a falta legítima, eu tenho que assumir isso, não adianta negar. Agora, quando passa um tempo e eu começo assim, eu não conseguirei viver sem, eu começo a duvidar das minhas capacidades e não mais a saudade, aí esse luto pode virar depressão. Entendeu? Quando eu sinto, tipo assim, eu vou sentir falta, eu vou sentir saudade, isso é luto, é normal. Agora, quando eu começo a interpretar a vida que ela será impossível porque aquela pessoa não estará mais presente, aí eu tenho que buscar ajuda. Porque eu estou dizendo que a vida se torna impossível a partir da ausência daquela pessoa. E isso não é saudade, isso não é um luto. Isso é algo que duvida da sua própria capacidade. Eu vivo meus lutos muito intensamente. Não tenho a menor vergonha de dizer isso. Eu sou uma pessoa que choro muito fácil, muito fácil. Hoje mesmo, quando vi a notícia da morte da Preta Gil, me veio lágrimas nos olhos, porque eu sempre me boto assim, na posição. Eu hoje estou com 59 anos, a Preta Gil morreu com 50. Eu falei, gente, se eu tivesse morrido com 50, eu teria deixado de viver tanta coisa boa que eu vivo. Eu me boto nisso. Às vezes, quando morre uma pessoa muito jovem, eu falei, gente, morreu uma pessoa com 18. Eu falo assim, caramba, eu não sabia nada da vida. Se eu tivesse morrido com 18 anos, eu morreria infeliz sem saber nem que eu era infeliz. Uhum. Então, assim, o luto é legítimo. Eu acho que os amigos da Preta vão passar por um luto, vão lamentar, vão sentir falta, mas a vida não pode se tornar impossível a partir disso. Porque aí eu deixei de ter um luto fisiológico necessário para ter uma depressão que se encaixa no luto. Você falou uma coisa muito interessante, que o luto é o privilégio De quem deixou saudade. de quem deixou saudade, né? É mais sobre você lembrar-se de forma alegre da pessoa que foi, né? No início é muita Uma tristeza. homenagem, é mais sobre uma homenagem do que uma sensação de perda, talvez, a oportunidade. Primeiro é uma sensação de tristeza, mas eu posso dizer uma coisa, todos os meus... Outro dia eu estava... adoro a Glória Pérez, todo mundo sabe disso, é uma amiga querida, com quem eu tenho papos que é difícil ter com outra pessoa. Sim. E uma vez, a gente estava almoçando ano passado, e eu falei assim, Glória, aí ela falou, o que foi? Ela me chama de Aninha. Foi, Ana. Aninha. Aí eu falei assim, meus mortos estão cada vez mais vivos. Ela olhou para mim e falou assim, como assim? Eu tô lembrando mais dos meus mortos queridos, mas assim, as coisas boas, as risadas, de tipo assim, Legal. poxa, minha avó ia adorar aquilo ali. Legal. E a mãe da Glória morreu com 92 anos, lúcida, era uma pessoa muito divertida. E Guguta, Dona Augusta. Guguta. E ela sempre estava com a gente, conversando, uma memória prodigiosa. E eu me lembro que ela falou assim, interessante você estar falando, que outro dia eu estava pensando nisso. Aí eu falei assim, e eu fui almoçar na casa dela, eu falei assim,
E a impressão minha, ou você está ocupando o lugar dela? Ela falou, pois é, eu agora estou almoçando e estou fazendo as refeições no lugar. Eu falei, então ela está viva em você. Pois é. Isso que é o verdade. bacana quando a gente descobre que os nossos mortos estão vivos na gente. Toda vez que eu vou ver um teatro, Legal. uma coisa nova, eu lembro de uma madrinha minha que ela me levou ao teatro pela primeira vez, ela me levou para ver o último show de Elis Regina. Mesmo, eu me lembro que eu falei, não, a minha mãe, não, ela tem prova amanhã. Falou assim, mas ela já estudou. Elis Regina é um fenômeno, ela tem que ver. E me levava. E eu, de vez em quando vou num lugar que ela estacionava o carro pra gente ir ao teatro, no shopping da Gávea, eu olho assim, de vez em quando eu olho o carro dela ali e falo, cara, que coisa boa. É como se o tempo vai passando e aquela dor da perda se torna incorporação do que foi bom. Olha só. Aí eles ficam vivos dentro da gente. E posso te dizer, aí é bom demais. Que legal. Isso é uma coisa que aconteceu comigo depois dos 50. Por isso que eu estou dizendo, está sendo bom envelhecer. Os Sim. meus mortos estão aqui, mas estão alegres.